Capítulo 01. Áreas degradadas. Quando falamos em conservação do solo e da água, o primeiro passo é compreender por que essa conservação é necessária e quais problemas estamos tentando evitar. O solo é um dos principais recursos naturais responsáveis pela manutenção da vida no planeta. É nele que ocorre o desenvolvimento das plantas, a produção de alimentos, a ciclagem de nutrientes e uma série de processos fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas. Porém, ao longo da história, principalmente com o avanço das atividades humanas, muitos solos passaram a sofrer processos de degradação que comprometem sua capacidade produtiva e sua funcionalidade ambiental. Para compreender a dimensão desse problema, podemos analisar alguns dados apresentados por instituições como a FAO, o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas e outros órgãos ligados ao estudo dos recursos naturais. Estima-se que a taxa de degradação dos solos agrícolas seja de aproximadamente 0,1% ao ano. Apesar de parecer uma taxa pequena quando analisamos esse valor em escala global, percebemos que representa uma perda extremamente significativa de áreas produtivas. Em algumas regiões do mundo, a utilização inadequada do solo provoca perdas de até 5 milhões de hectares por ano. Além disso, aproximadamente 15% dos solos existentes no planeta são classificados como degradados em decorrência de ações humanas. É importante destacar que a maior parte dos solos degradados está localizada em países em desenvolvimento, onde muitas vezes existem limitações econômicas, tecnológicas e estruturais para a adoção de práticas adequadas de conservação. A degradação do solo representa uma ameaça não apenas para a fertilidade das áreas agrícolas, mas também para a qualidade da água e para o equilíbrio dos ecossistemas. Quando um solo perde suas características naturais, ele deixa de desempenhar adequadamente suas funções. Isso significa redução na capacidade de produzir alimentos, menor armazenamento de água, alterações na biodiversidade e aumento dos impactos ambientais. Outro fator que torna esse problema ainda mais preocupante é a baixa velocidade de formação dos solos. O solo é resultado de um processo extremamente lento, conhecido como pedogênese, no qual ocorre a transformação das rochas e a acumulação gradual de matéria orgânica ao longo de milhares de anos. Em regiões de clima mais úmido, por exemplo, pode levar aproximadamente 500 anos para a formação de uma camada de apenas 2,5 centímetros de solo. Ou seja, um solo que pode ser perdido em poucos anos devido ao manejo inadequado, pode levar centenas de anos para ser novamente formado pela natureza. Essa diferença entre a velocidade de degradação e a velocidade de formação demonstra a importância de conservar esse recurso. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, conhecido como PNUD, existem 5 principais fatores responsáveis pela degradação dos solos em escala mundial. O primeiro deles é o desmatamento. A retirada da vegetação natural provoca uma série de alterações no ambiente. A cobertura vegetal possui um papel fundamental na proteção do solo, pois reduz o impacto das gotas de chuva, aumenta a infiltração de água e diminui o transporte de partículas pela erosão. Quando essa vegetação é removida, o solo fica exposto e mais vulnerável aos processos erosivos. O segundo fator é o superpastejo da vegetação. Esse processo ocorre principalmente quando existe uma quantidade excessiva de animais em uma determinada área, ultrapassando a capacidade de suporte daquele ambiente. O pastejo intenso reduz a cobertura vegetal, expõe o solo e favorece problemas como compactação, redução da infiltração de água e aumento da erosão. O terceiro fator está relacionado às atividades agrícolas realizadas de maneira inadequada, principalmente quando ocorre o uso indiscriminado de água, defensivos agrícolas e máquinas. A agricultura é uma atividade essencial para a humanidade, porém, quando realizada sem planejamento e sem práticas conservacionistas, pode provocar diversos impactos negativos. O uso excessivo de máquinas, por exemplo, pode causar compactação do solo. Já o uso inadequado da irrigação pode favorecer processos como a salinização. Da mesma forma, o uso incorreto de produtos químicos pode afetar a qualidade do solo e da água. O quarto fator é a exploração intensiva da vegetação para fins domésticos. Em algumas regiões, a retirada constante de madeira e outros recursos vegetais para utilização como combustível ou matéria-prima contribui para a redução da cobertura vegetal e consequente exposição do solo. Por fim, o quinto fator está relacionado às atividades industriais. As indústrias podem causar degradação por meio da emissão de contaminantes, alteração da paisagem, deposição inadequada de resíduos e outros impactos ambientais. Quando analisamos a situação do continente sul-americano, observamos que aproximadamente 244 milhões de hectares apresentam algum nível de degradação. Entre os principais responsáveis por essa degradação estão o desmatamento, representando cerca de 41% dos casos, o superpastejo, responsável por aproximadamente 27,9%, as atividades agrícolas diversas, com cerca de 26,2%, e a exploração intensiva da vegetação, representando aproximadamente 4,9%. No Brasil, os principais fatores associados à degradação dos solos estão relacionados principalmente às atividades agropecuárias e ao desmatamento. Entretanto, é importante compreender que a degradação do solo não é causada exclusivamente pelas atividades agrícolas. Outras ações humanas também possuem grande potencial de impacto, como obras de engenharia, expansão urbana, atividades industriais e principalmente a mineração. Essas atividades podem modificar completamente as características físicas, químicas e biológicas do solo, comprometendo sua capacidade de exercer suas funções naturais. Algumas definições.
Para compreender melhor a degradação dos solos, é importante diferenciar dois conceitos fundamentais apresentados por Lau e colaboradores, em 1989, os fatores e os processos de degradação do solo. Os fatores de degradação são as atividades responsáveis por provocar alterações no solo. Eles estão relacionados principalmente às ações humanas, como agricultura, indústria e urbanização. Em outras palavras, os fatores representam as causas da degradação. Já os processos de degradação representam as consequências dessas ações. Entre os principais processos podemos citar a compactação, a erosão acelerada, a desertificação, a salinização, a lixiviação e a acidificação. Portanto, enquanto a agricultura inadequada, a indústria e a urbanização são exemplos de fatores que provocam alterações no solo, processos como erosão e compactação representam os efeitos gerados por essas atividades. Quando analisamos os sistemas agrícolas, a degradação do solo provoca principalmente a redução ou limitação da capacidade produtiva. Um solo degradado apresenta dificuldades para sustentar o crescimento adequado das plantas, pois diversas características importantes são alteradas. Entre essas alterações podemos destacar mudanças na estrutura do solo, redução da quantidade e qualidade da matéria orgânica, diminuição da profundidade efetiva, menor capacidade de retenção de água, redução das taxas de infiltração, alterações na capacidade de tamponamento do pH e menor disponibilidade de nutrientes para as plantas. Dessa forma, a conservação do solo e da água não deve ser vista apenas como uma prática ambiental, mas como uma estratégia fundamental para garantir a sustentabilidade da produção agrícola. Manter um solo saudável significa preservar sua capacidade de produzir, conservar os recursos naturais e garantir que as futuras gerações também possam utilizar esse recurso essencial. Capítulo 02 – Solos do Mundo. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, conhecida como FAO, desenvolve diversas campanhas e materiais educativos voltados para a conscientização sobre a importância dos solos. Dentro dessas campanhas, a FAO apresenta diversos conceitos relacionados ao manejo e à conservação do solo, trazendo informações importantes sobre os principais processos responsáveis pela degradação dos solos ao redor do mundo. Compreender esses processos é fundamental para que possamos identificar os problemas existentes e desenvolver estratégias capazes de preservar a qualidade e a capacidade produtiva dos solos. Neste capítulo, vamos conhecer alguns dos principais processos de degradação apresentados pela FAO. Acidificação do solo. A acidificação do solo é um processo caracterizado pela redução do pH, ou seja, pelo aumento da acidez do solo. Esse fenômeno ocorre principalmente devido ao acúmulo de íons hidrogênio, representados pelo símbolo H+, e de alumínio, representado pelo Al3+. Com o aumento desses elementos no solo, ocorre uma redução na disponibilidade de importantes nutrientes na forma de cátions, como cálcio, magnésio, potássio e sódio. Esses nutrientes são fundamentais para o desenvolvimento das plantas, e, quando ocorre sua perda ou redução da disponibilidade, a fertilidade do solo é prejudicada. Entre as principais causas da acidificação dos solos, podemos destacar períodos prolongados de chuva em áreas onde existem problemas de drenagem, aplicação inadequada de determinados insumos e defensivos agrícolas, principalmente aqueles à base de amônio, além do desmatamento e da retirada da palhada presente na superfície do solo. A cobertura vegetal e a palhada possuem papel importante na proteção e no equilíbrio químico do solo. Quando essa camada é removida, aumenta a exposição do solo aos processos que favorecem sua degradação. De acordo com dados apresentados pela FAO, aproximadamente 30% da camada superficial dos solos livres de gelo no planeta apresentam características ácidas. Além disso, cerca de 75% da camada superior do subsolo também apresenta essa condição. Esses números demonstram que a acidificação é um problema de grande escala e que afeta uma parcela significativa dos solos existentes no mundo. Salinização e sodificação do solo. Outro processo importante de degradação está relacionado à salinização e à sodificação dos solos. A salinização ocorre quando existe o acúmulo de sais solúveis no solo. Entre esses sais podemos encontrar elementos como potássio, magnésio, cálcio, cloro, sulfato, carbonato e bicarbonato. Já a sodificação está relacionada especificamente ao excesso de sódio no solo. Embora sejam processos diferentes, ambos provocam alterações negativas nas características do solo e podem comprometer diretamente o desenvolvimento das plantas. O excesso de sais interfere na absorção de água pelas raízes, dificulta a disponibilidade de nutrientes e reduz a produtividade agrícola. Em situações mais severas, a concentração elevada de sais pode tornar o solo praticamente improdutivo. Estima-se que a degradação dos solos causada pela acumulação de sais gere um custo econômico anual de aproximadamente $441 por hectare. Para controlar a salinidade dos solos, podem ser utilizadas diversas estratégias de manejo. Entre elas estão a lixiviação dos sais, a processo no qual ocorre a remoção desses elementos por meio da movimentação da água no perfil do solo, o cultivo de espécies tolerantes à salinidade, a fitorremediação, utilizando plantas capazes de auxiliar na recuperação do solo, a correção química e a aplicação de matéria orgânica. A escolha da estratégia depende das características do solo, do nível de degradação e do sistema de produção utilizado. Contaminação do solo. A contaminação do solo ocorre quando há acúmulo de substâncias tóxicas capazes de alterar suas características naturais. Entre os principais contaminantes podemos citar metais pesados, pesticidas e diversos outros compostos químicos.
Essas substâncias podem comprometer diretamente a saúde humana, afetar os organismos presentes no solo e prejudicar os chamados serviços ecossistêmicos, que são os benefícios proporcionados pelos ambientes naturais. Um dos grandes impactos da contaminação do solo está relacionado à segurança alimentar. Quando um solo contaminado é utilizado para a produção agrícola, existe o risco de redução da produtividade e também da presença de substâncias prejudiciais nos alimentos produzidos. As principais formas de contaminação difusa do solo ocorrem por meio da deposição atmosférica, das atividades agrícolas e das inundações. Na Europa, estima-se que aproximadamente 340 mil áreas sejam consideradas contaminadas. Diante desse cenário, diversos países têm desenvolvido políticas públicas e programas nacionais voltados para identificar essas áreas, avaliar os riscos e promover a recuperação dos solos degradados. Selamento do solo. O selamento do solo ocorre quando sua superfície é permanentemente coberta por materiais artificiais impermeáveis, como concreto e asfalto. Esse processo é comum principalmente em áreas urbanas, devido à expansão das cidades, construção de estradas, prédios e infraestrutura em geral. Quando o solo é selado, ocorre uma perda praticamente irreversível de suas funções naturais. Entre os principais impactos desse processo está a redução da capacidade de produção de alimentos e fibras, pois o solo deixa de estar disponível para o desenvolvimento vegetal. Também ocorre uma perda significativa da capacidade de retenção de água, redução da capacidade de neutralização e purificação de substâncias, além da diminuição do potencial de armazenamento de carbono. O solo possui diversas funções ambientais, como infiltrar água, armazenar carbono e sustentar organismos vivos. Quando sua superfície é impermeabilizada, essas funções são comprometidas. Estima-se que aproximadamente 17 hectares de solo sejam selados a cada minuto no mundo, principalmente devido ao crescimento urbano e à expansão da infraestrutura. Diante desse cenário, torna-se fundamental a criação de políticas públicas voltadas à proteção dos solos, principalmente daqueles que apresentam aptidão agrícola. Habitat, perda da biodiversidade do solo. O solo é um ambiente extremamente rico em organismos vivos. Apesar de muitas vezes ser visto apenas como uma camada mineral, o solo abriga uma enorme diversidade de micro-organismos, insetos, fungos e outros seres responsáveis por diversos processos essenciais. A perda da biodiversidade do solo ocorre quando há redução da quantidade e variedade desses organismos, comprometendo o funcionamento natural do ambiente. Entre os principais impactos provocados pela perda da biodiversidade do solo, podemos destacar a redução da diversidade vegetal, prejuízos aos processos de decomposição da matéria orgânica, alterações na retenção e no ciclo de nutrientes, impactos na saúde de plantas e animais, diminuição do armazenamento de carbono orgânico e aumento das emissões de gases de efeito estufa. A biodiversidade do solo possui papel fundamental na manutenção da fertilidade e no equilíbrio dos ecossistemas. Por isso, práticas que estimulam e preservam essa biodiversidade são essenciais para manter a saúde do solo, garantir a produção de alimentos, fortalecer a agricultura e preservar o equilíbrio ambiental. Estima-se que o solo abrigue aproximadamente 1/4 de toda a biodiversidade existente no planeta. Habitat, desequilíbrio de nutrientes. O desequilíbrio de nutrientes no solo está diretamente relacionado ao manejo inadequado e ao uso incorreto da terra. Esse desequilíbrio pode ocorrer tanto pelo excesso quanto pela deficiência de determinados nutrientes. Quando existe excesso de nutrientes no solo, podem ocorrer problemas como contaminação, degradação da qualidade da água e aumento das emissões de gases de efeito estufa. Por outro lado, quando ocorre deficiência de nutrientes, há redução da fertilidade do solo e limitação do desenvolvimento das plantas. Um dos grandes desafios da agricultura moderna é melhorar a eficiência no uso dos nutrientes. Quando os nutrientes são utilizados de maneira adequada, é possível reduzir o consumo de insumos agrícolas, diminuir impactos ambientais e aumentar a produtividade. Além disso, o aumento dos níveis de matéria orgânica no solo contribui para melhorar a fertilidade e favorecer o equilíbrio dos nutrientes disponíveis. A matéria orgânica funciona como uma importante reserva de nutrientes e também melhora características físicas e biológicas do solo. Perda de carbono orgânico do solo. O carbono orgânico do solo representa uma das principais formas de armazenamento de carbono existentes no planeta. A perda desse carbono ocorre quando há redução da quantidade de carbono armazenado no solo, comprometendo sua fertilidade e sua capacidade de contribuir para o equilíbrio climático. Estima-se que aproximadamente 1.417 bilhões de toneladas de carbono orgânico estejam armazenadas no primeiro metro de profundidade dos solos do planeta. Quando consideramos uma profundidade de até 2 metros, esse valor chega a aproximadamente 2.500 bilhões de toneladas de carbono armazenado. Desde o ano de 1850, estima-se que a perda global de carbono orgânico do solo tenha alcançado cerca de 66 bilhões de toneladas, com uma variação estimada de aproximadamente 12 bilhões de toneladas. Essa perda está principalmente relacionada às mudanças no uso da terra, como desmatamento, conversão de áreas naturais em áreas agrícolas e manejo inadequado dos solos. É importante destacar que o solo armazena mais carbono orgânico do que a vegetação e a atmosfera juntas. Isso demonstra sua importância não apenas para a agricultura, mas também para o controle das mudanças climáticas. A adoção de práticas de manejo sustentável favorece o sequestro de dióxido de carbono, melhora a saúde do solo e contribui para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente aqueles relacionados à adaptação e mitigação das mudanças climáticas.
Compactação do solo. A compactação do solo ocorre quando há aumento da densidade do solo e redução da quantidade de macroporos existentes. Os macroporos são espaços responsáveis pela movimentação de água e ar dentro do solo. Quando esses espaços são reduzidos, ocorre uma série de prejuízos para o funcionamento do sistema. Entre os principais impactos da compactação estão a dificuldade de penetração das raízes, redução das trocas gasosas, menor infiltração de água e limitação do desenvolvimento das plantas. Esse processo pode causar perdas significativas na produtividade agrícola, podendo reduzir o rendimento das culturas em até 60%. As principais causas relacionadas às atividades humanas são a má gestão agrícola, responsável por aproximadamente 80% dos casos, e o sobrepastejo, responsável por cerca de 16%. Uma das estratégias utilizadas para reduzir a compactação é a adoção de sistemas de preparo reduzido do solo, também conhecidos como cultivo mínimo. Esse sistema apresenta diversos benefícios, como redução dos custos de preparo, conservação do solo e da água, aumento dos estoques de carbono orgânico e redução das emissões líquidas de dióxido de carbono. Estima-se que aproximadamente 4% da superfície terrestre esteja afetada pela compactação dos solos. Erosão do solo. A erosão do solo é um dos processos de degradação mais conhecidos e consiste na remoção da camada superficial do solo pela ação da água, do vento ou pelo manejo inadequado das áreas agrícolas. A camada superficial é justamente a região onde normalmente encontramos maiores concentrações de matéria orgânica e nutrientes, sendo fundamental para a produtividade agrícola. Quando essa camada é removida, ocorre uma perda significativa da capacidade produtiva do solo. Anualmente, estima-se que entre 20 e 30 bilhões de toneladas de solo sejam perdidas pela ação da água. Além disso, aproximadamente 5 bilhões de toneladas são removidas devido ao preparo agrícola inadequado, enquanto cerca de 2 bilhões de toneladas são transportadas pelo vento em áreas cultiváveis. Caso essa tendência continue, existe uma projeção de redução de até 10% no potencial de produção agrícola mundial até o ano de 2050. A taxa média de erosão causada pela água, pelo vento e pelo preparo do solo é estimada em aproximadamente 0,9 milímetros por ano. Para reduzir esse processo, é fundamental a adoção de práticas conservacionistas, como manutenção da cobertura vegetal, sistemas de cultivo adequados e medidas estruturais de conservação. Entre essas medidas, podemos destacar o terraceamento e a construção de canais de drenagem, que ajudam a controlar o escoamento superficial da água e reduzir a perda de partículas do solo. Dessa forma, o manejo adequado é essencial para preservar a qualidade dos solos, manter sua capacidade produtiva e garantir a sustentabilidade dos sistemas agrícolas ao longo do tempo. NABR capítulo 03. Erosão do solo. Ao analisarmos a superfície do planeta Terra, podemos perceber que grande parte dela não apresenta condições adequadas para a ocupação humana ou para a produção agrícola. De acordo com os dados apresentados, aproximadamente 87% da superfície terrestre é composta por áreas como oceanos, montanhas, desertos, regiões cobertas por gelo e tundras. São ambientes que, de maneira geral, apresentam limitações naturais para a ocupação e utilização agrícola. Dessa forma, restam aproximadamente 13% da superfície terrestre consideradas áreas potencialmente habitáveis. Dentro desses 13% estão incluídas áreas agrícolas, regiões urbanas, florestas naturais e outros diferentes usos da terra. Entretanto, apenas uma parte dessas áreas é realmente destinada à produção de alimentos. É justamente nesses 13% que devemos concentrar nossa atenção, pois são essas regiões que apresentam maior importância para a manutenção da vida humana e onde ocorrem os principais problemas relacionados ao uso do solo. Nessas áreas, encontramos desafios relacionados ao pH, fertilidade, topografia, drenagem, pedregosidade, profundidade efetiva, disponibilidade de reservas naturais e distância dos centros consumidores. Porém, entre todos esses problemas, existe um que merece destaque especial: a erosão. A erosão representa uma das principais ameaças à conservação dos solos agrícolas, pois provoca a remoção da camada superficial do solo, justamente aquela onde normalmente encontramos maior concentração de matéria orgânica e nutrientes. Por esse motivo, existe uma busca constante por práticas capazes de conservar o solo e garantir sua utilização de maneira sustentável. Quando falamos em conservação, precisamos compreender o conceito de desenvolvimento sustentável. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 1987, desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades atuais da sociedade, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Em termos mais simples, significa desenvolver sem esgotar os recursos naturais. Conservação do solo. A conservação do solo pode ser definida como um conjunto de princípios e técnicas agrícolas que, quando aplicados corretamente, têm como objetivo reduzir ou evitar a erosão em suas diferentes formas e intensidades. Essas práticas buscam aproveitar ao máximo o potencial produtivo de uma área, mantendo suas características físicas, químicas e biológicas. Ou seja, conservar o solo significa utilizar esse recurso de maneira racional e eficiente. É importante lembrar que a conservação do solo não está relacionada apenas ao controle da erosão. Conservar significa também evitar a perda de matéria orgânica do solo, conhecida como EMOS, reduzir problemas de compactação, evitar processos de salinização, manter a fertilidade, equilibrar a disponibilidade de nutrientes e preservar todas as características necessárias para que o solo continue produtivo. Mas afinal, o que é erosão? A erosão é o processo de desprendimento e transporte acelerado das partículas que compõem o solo.
Esse transporte pode ocorrer pela ação da água ou do vento, e representa um dos principais processos responsáveis pela perda da qualidade do solo. Entretanto, é importante compreender que a erosão por si só não é um processo negativo. Após o intemperismo das rochas, a erosão possui um papel natural no transporte de partículas, contribuindo ao longo de milhares de anos para a formação e modelagem das paisagens terrestres. O problema surge quando esse processo ocorre de forma acelerada, principalmente devido às ações humanas. Quando intensificada pela atividade antrópica, a erosão pode provocar sérios impactos ambientais, como poluição e assoreamento de rios e lagos, além da perda de nutrientes e insumos agrícolas presentes no solo. As perdas provocadas pela erosão tendem a aumentar significativamente os custos de produção ao longo do tempo. Isso acontece porque a remoção das partículas do solo leva consigo nutrientes, matéria orgânica e elementos fundamentais para o desenvolvimento das plantas. Como consequência, o produtor precisa aumentar o uso de fertilizantes, corretivos e máquinas agrícolas para tentar compensar a perda de produtividade. Além disso, a erosão prejudica a estrutura do solo, reduzindo sua qualidade e sua capacidade produtiva. Como já vimos anteriormente, a formação do solo é um processo extremamente lento. Em determinadas condições ambientais, podem ser necessários mais de 500 anos para a formação de apenas 2,5 centímetros de solo. Portanto, o solo não pode ser considerado um recurso renovável em escala humana. Embora a natureza seja capaz de formar novos solos, esse processo ocorre em uma velocidade muito inferior à velocidade de degradação causada pelo uso inadequado. Por isso, o uso racional e sustentável do solo é fundamental para reduzir as perdas, garantindo segurança alimentar, manutenção do valor econômico das terras, conservação ambiental e preservação, ou até aumento da capacidade produtiva. Consequências da erosão em rios e lagos. Os impactos da erosão não ficam restritos apenas ao local onde ela ocorre. Grande parte do material removido pelo processo erosivo é transportada pela água e acaba chegando aos corpos hídricos. Entre as principais consequências da erosão em rios e lagos podemos destacar o assoreamento, a poluição da água, o aumento dos custos de tratamento, a redução da capacidade de armazenamento dos corpos d'água e a destruição de organismos importantes presentes no ambiente. O assoreamento ocorre quando partículas de solo transportadas pela água se acumulam no fundo dos rios, lagos ou reservatórios. Com o passar do tempo, esse acúmulo reduz a profundidade dos corpos hídricos e diminui sua capacidade de armazenamento. Estratégias de conservação do solo. Quando falamos em estratégias de conservação do solo, é importante entender que não existe uma única técnica capaz de resolver todos os problemas. Cada área apresenta características próprias e, por isso, antes de definir uma estratégia de conservação, é necessário conhecer o ambiente onde ela será aplicada. Devemos analisar fatores como o tipo de solo, a predominância das partículas minerais, a presença ou ausência de vegetação, o tipo de cobertura vegetal existente, a declividade da área, o histórico de utilização e as práticas agrícolas anteriormente realizadas. Portanto, a conservação do solo não funciona como uma receita pronta. São necessárias diferentes técnicas combinadas, chamadas de práticas conservacionistas. As práticas conservacionistas podem ser definidas como aquelas que promovem modificações no sistema de cultivo com o objetivo de controlar a erosão e contribuir para a manutenção ou aumento da fertilidade do solo. Essas práticas são divididas em 3 grandes grupos: práticas vegetativas, práticas edáficas, práticas mecânicas. Uma forma simples de lembrar esses 3 grupos é utilizar o recurso mnemônico VEM, vegetativas, edáficas e mecânicas. Breve panorama histórico da conservação do solo. Para compreender a evolução das práticas de conservação do solo no Brasil, precisamos analisar um pouco da história da agricultura brasileira. Até aproximadamente a década de 1960, o preparo do solo no Brasil ainda seguia características muito semelhantes ao sistema colonial. Esse modelo era baseado principalmente na abertura de novas áreas por meio da derrubada e queima da vegetação natural, utilização de tração animal, semeadura manual e cultivo de pequenas áreas. No sistema agropecuário, era comum encontrar baixa pressão de pastejo e pouca utilização de espécies exóticas. Esse modelo produtivo tinha forte influência europeia, principalmente pelo uso de máquinas agrícolas destinadas ao revolvimento do solo. O problema desse sistema era que o revolvimento intenso deixava o solo exposto, aumentando sua vulnerabilidade aos processos erosivos. Com o passar dos anos, muitas áreas perderam produtividade, causando impactos econômicos e sociais no campo. Nesse período, estima-se que as perdas por erosão chegavam a aproximadamente 20 toneladas de solo por hectare a cada ano. Esse cenário começou a mudar a partir da década de 1970. Herbert Bartz foi um dos grandes responsáveis pela introdução de equipamentos capazes de realizar a semeadura diretamente sobre a palhada, sendo considerado um dos pioneiros do sistema plantio direto no Brasil. Além dele, outros nomes importantes como Nono Pereira e Frank Dijkstra também contribuíram para o desenvolvimento e expansão desse sistema. Atualmente, o cenário agrícola é bastante diferente. Temos máquinas cada vez maiores e mais pesadas, redução ou eliminação de terraços e curvas de nível em algumas áreas de plantio direto, utilização de pastagens em áreas marginais, excesso de carga animal por área e grandes áreas cultivadas com espécies florestais como pinos e eucalipto, onde ocorre intenso tráfego de máquinas durante a colheita. Essas mudanças mostram que, mesmo com avanços tecnológicos, novos desafios continuam surgindo para a conservação dos solos. Perdas por erosão. As perdas provocadas pela erosão podem ser classificadas em 2 grandes grupos: perdas in-site e perdas off-site.
As perdas in-site, ou perdas dentro da área, são aquelas que ocorrem diretamente no local onde acontece a erosão. Entre elas estão a perda de solo, nutrientes, matéria orgânica, fertilidade e alterações na estrutura física, química e biológica do solo. Essas perdas resultam em redução da produtividade, danos às plantações, prejuízos às estruturas existentes na propriedade, redução da área útil e diminuição da renda do produtor. Já as perdas off-site, ou perdas fora da área, são aquelas consequências que aparecem em locais diferentes daquele onde ocorreu a erosão. Entre elas, podemos citar sedimentação, assoreamento de rios e lagos, redução da capacidade de armazenamento dos corpos hídricos, aumento de alagamentos, enchentes, inundações, soterramentos, redução da qualidade da água e aumento dos custos de tratamento. Todas essas consequências ocorrem de forma indireta devido ao transporte das partículas de solo. Os custos da erosão do solo. Quando somamos os efeitos das perdas dentro e fora da área, conseguimos compreender melhor o custo real provocado pela erosão. A erosão representa o transporte de partículas orgânicas e inorgânicas do solo. Durante esse processo, não são transportadas apenas partículas minerais, mas também nutrientes, sementes e defensivos agrícolas. Esse deslocamento altera a qualidade e a disponibilidade da água, podendo provocar tanto escassez devido ao assoreamento dos rios, quanto enchentes e inundações pela redução da capacidade de armazenamento dos corpos d'água. Em situações mais graves, esse processo pode até mesmo comprometer ou destruir nascentes. Todas essas consequências acabam aumentando os custos de produção. Um solo erodido necessita de maior utilização de insumos, além de prejudicar o rendimento operacional de máquinas e mão de obra. Portanto, a erosão gera prejuízos econômicos, ambientais e sociais. Perdas de solo. Quando transformamos esse problema em números, conseguimos perceber sua dimensão. O Brasil perde aproximadamente 822,7 milhões de toneladas de solo por ano. Esse valor representa um aumento superior a 200 milhões de toneladas, quando comparado aos dados de 1949. Em termos econômicos, essa perda representa aproximadamente 4,24 bilhões de dólares em prejuízos anuais. No estado do Paraná, estima-se uma perda de aproximadamente 20 toneladas de solo por hectare por ano, representando cerca de 250 milhões de dólares em perdas anuais relacionadas à erosão. Quando analisamos culturas específicas, os números também são preocupantes. Para cada quilograma de soja produzido, estima-se uma perda de aproximadamente 10 quilogramas de solo. No caso do algodão, essa relação pode chegar a 12 quilogramas de solo perdido para cada quilograma produzido. No estado de São Paulo, aproximadamente 48 milhões de toneladas de solo chegam aos mananciais, causando problemas relacionados ao assoreamento e à contaminação. Perdas de água. A erosão também está diretamente relacionada às perdas de água. Quando ocorre degradação do solo, sua estrutura é alterada e sua capacidade de infiltração diminui. Como consequência, a água da chuva deixa de infiltrar no perfil do solo e passa a escoar pela superfície. Esse escoamento superficial aumenta ainda mais o potencial erosivo e reduz a quantidade de água que alcança os lençóis freáticos. Estima-se que áreas agrícolas possam perder aproximadamente 2.519 metros cúbicos de água por hectare anualmente devido a esse processo. Em áreas de pastagem, as perdas totais podem alcançar aproximadamente 171 bilhões de metros cúbicos de água. Aprofundamento no conceito de erosão. Segundo Prusky, em 2006, a erosão consiste no processo de desprendimento e arraste das partículas do solo ocasionado pela ação da água e do vento, constituindo uma das principais causas de degradação das terras agrícolas. Outro conceito importante define a erosão como o transporte das partículas constituintes do solo pela ação da água em movimento, originada pela precipitação ou pela ação dos ventos e das ondas. É importante destacar que o processo erosivo não é causado exclusivamente pelo homem. O ser humano é apenas um dos agentes capazes de acelerar esse processo. Por isso, podemos classificar a erosão em diferentes categorias. Classificação da erosão. Quanto à origem, a erosão pode ser classificada em erosão geológica ou natural e erosão acelerada ou antrópica. A erosão geológica ou natural ocorre naturalmente e faz parte dos processos responsáveis pela formação do solo e modelagem da superfície terrestre. Ela possui uma velocidade lenta e, apesar de ter pouca importância agrícola imediata, apresenta grande importância para a formação dos solos. Já a erosão acelerada ou antrópica ocorre quando as atividades humanas intensificam os processos naturais. Ela acontece principalmente devido ao manejo inadequado da relação entre solo, planta e atmosfera, causando perda do equilíbrio desse sistema. Como exemplos, podemos citar construção de estradas, barragens, urbanização e práticas agrícolas inadequadas. Quanto aos agentes causadores, a erosão pode ser classificada como eólica ou hídrica. A erosão eólica ocorre pelo transporte de partículas do solo pelo vento. É mais comum em regiões planas, com pouca precipitação, vegetação escassa e presença de ventos intensos. Já a erosão hídrica é causada pela ação da água da chuva. Ela apresenta maior e maior importância em regiões com chuvas intensas e temperaturas elevadas. De forma indireta, os animais também podem contribuir para processos erosivos, principalmente por meio do pisoteio excessivo. Quanto à forma de atuação do agente mecânico, a erosão pode ocorrer pela ação das ondas, pelo impacto das gotas de chuva ou pela percolação da água. A erosão causada pelas ondas ocorre quando ondas de água doce ou salgada atingem áreas terrestres, removendo partículas do solo e transportando esse material para outros locais. No caso da erosão provocada pelas gotas de chuva, o processo inicia quando uma gota atinge o solo em alta velocidade. Quando o solo está sem proteção vegetal,
Esse impacto provoca a desagregação das partículas. Com a continuidade das chuvas e formação do escoamento superficial, essas partículas são transportadas causando perdas significativas. Esse processo ocorre em 3 etapas. Primeiramente, ocorre a desagregação. As gotas de chuva aumentam a umidade das partículas do solo, reduzindo sua coesão e facilitando sua fragmentação. Depois ocorre o transporte. Após serem desprendidas, as partículas são carregadas pelo impacto das gotas e pelo escoamento superficial formado pela água. Por fim, ocorre a deposição. Quando a velocidade da água diminui, as partículas transportadas são depositadas em regiões mais baixas, podendo causar assoreamento de corpos d'água. Esse processo também pode formar uma camada superficial pouco permeável, chamada de selamento superficial. A erosão por percolação, também chamada de eluviação, ocorre quando a água percorre os macroporos das camadas superficiais do solo, transportando partículas para regiões mais profundas. Esse processo possui importância na formação dos horizontes do solo, porém pode se tornar um fator de degradação, dependendo das condições existentes. Quanto ao grau de intensidade da erosão hídrica. A erosão hídrica pode ser classificada em erosão entre sulcos, erosão em sulcos e erosão em vossorocas. A erosão entre sulcos, também conhecida como erosão laminar, ocorre quando partículas da superfície do solo são removidas de maneira uniforme. Geralmente ocorre em terrenos com declividades suaves e pode passar despercebida inicialmente. A erosão em sulcos representa um estágio mais avançado. Nesse caso, ocorre concentração do escoamento superficial, formando pequenos canais semelhantes a sulcos. Esses canais surgem devido ao equilíbrio entre a resistência do solo e a força exercida pela água em movimento. Quando a velocidade e a concentração da água aumentam, as forças de cisalhamento superam a resistência do solo, formando caminhos preferenciais de escoamento que intensificam ainda mais a erosão. Por fim, temos a erosão em vossorocas. Essa é a forma mais avançada da erosão hídrica. Podemos comparar com a evolução final do processo erosivo. As vossorocas surgem pelo aprofundamento intenso dos sulcos, formando grandes canais que podem ultrapassar 50 centímetros de profundidade. Devido ao seu tamanho e intensidade, geralmente são muito difíceis ou praticamente impossíveis de serem corrigidas apenas com práticas agrícolas convencionais. É importante destacar que esses diferentes tipos de erosão não necessariamente acontecem de forma isolada. Em uma mesma área, podemos encontrar simultaneamente erosão laminar, formação de sulcos e desenvolvimento de vossorocas. Por isso, compreender o processo erosivo e identificar seus diferentes estágios é fundamental para desenvolver estratégias eficientes de conservação do solo.